O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. O cachorrinho está animado, hein? Bonitinho ele. Podemos assentar. Não é meu não, viu? O padre foi para a missa e levou o cachorro. Levou o doguinho. Meus caros, nós estamos vivendo as alegrias do tempo comum. Sempre que você for à missa e o forro do altar, as velas, a alfaia do sacerdote for verde, significa comum. Só que as pessoas entendem por comum aquilo que é normal. Não nesse comum de normal, não. É comum de reconhecer a Deus nas pequenas coisas da vida. Que reconhecê-lo num tempo de oração profunda, advento e quaresma. É nosso dever, é nossa salvação. Não é assim que a gente diz? Corações ao alto, está em Deus, demos graças. Então aí é fácil. Reconhecer a Deus no Natal, Ele que vem. E na Páscoa, Ele que vive, também é relativamente simples. Reconhecê-lo no Espírito, naqueles que deram o dom e a própria vida para Deus, também não é tarefa difícil. Por isso as cores branca, roxa e vermelha. Mas reconhecê-lo no dia a dia, no trabalho, no casamento, no estudo, na oração diária, no contato com Deus, pouquinho a pouquinho, todos os dias, não é tarefa fácil. Esse é o comum. Deus se revela também no comum da nossa vida. E no tempo comum da igreja, nós temos alguns pontos que são pistas de reflexão. Primeiro, o que a gente reflete no tempo comum? Quem é Jesus? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem Ele diz que nós somos? Terceiro ponto, como discípulos dele, membros da igreja, o que Ele espera de nós? Então são esses três pontos. Quem é Ele, quem somos nós e o que nós podemos fazer nele. A leitura deste quinto domingo do tempo comum é uma definição de quem somos nós, sem sombra de dúvida. Existe na Bíblia e na boca de Jesus vários textos que podem ou não ser. A resposta depende do ouvinte. É interpelativo. Quando Jesus diz assim, entre tantos, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, ou seja, não é todo mundo que tem que ser discípulo. Os que querem, renunciam à vida, tomam a cruz e o seguem. Aí ele está ele está dialogando entre sim e não. No evangelho que nós ouvimos, ele não pergunta, ele está afirmando, é um imperativo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Talvez você possa dizer, e alguém possa dizer, eu não sou sal, eu não sou luz, ou eu conheço quem não é um dos dois, ou não é nenhum dos dois. É porque o sal perdeu o gosto e a luz se apagou. Jesus vai dizer que a nossa preocupação, e eu diria mais, a nossa ocupação, não é saber se nós somos ou não sal. Isso aí já foi dado. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Qual é então a nossa preocupação enquanto cristãos batizados? Manter o sal salgando e manter a luz
brilhando, porque o sal ele pode perder a capacidade de salgar. Quem aí é afeito às artes culinárias, você sabe que o sal, uma comida, por mais bela que seja, ela sem tempero, ela não é muito gostosa. Não sei se todos falam isso, mas eu já escutei muitas vezes, quando a pessoa vai comer e a comida não tem tempero, o que a pessoa fala? Nossa, essa comida está bonita, mas está parecendo comida de... o pessoal fala, é o que vocês falaram, comida de hospital. Porque no hospital não se põe nem doce nem sal, porque os dois fazem muito mal, né? Então a comida sem sal é uma comida insossa, é uma comida que não tem sabor. Mas notem, meus caros, que a comida onde se nota o sal também não é uma comida boa. Se você vai comer uma comida, nossa, me arruma um copo d'água, me arruma um suco, o negócio aqui está complicado, é porque o sal passou. Na Bíblia, quando se diz sal, Jesus está falando de equilíbrio. Se falta, não é bom, mas se passa, é ainda pior. Então o sal é equilíbrio. O sal, ele não é comido, ele é colocado na comida. A não ser que alguém tenha o costume da vaca de ficar lambendo sal. Fora isso, ninguém come sal. Me arruma uma colher de sal. Coloca no prato para mim 6 colheres de sal. Ninguém come sal. O sal, ele realça o sabor. O sabor já está ali presente. O sal, ele cumpre uma tarefa de realçar o sabor já existente. Você não vê o sal, mas você sente se passa ou falta. Isso tudo é uma linguagem que Jesus usa de analogia bíblica para passar para nós como deve ser a nossa atitude. O cristão não é sempre aquele que vai levar algo, mas é aquele que tem que realçar o tudo que já está presente em cada parte. A igreja chama isso de sementes do verbo. Nós que estamos na igreja, que conhecemos a Cristo, que participamos, que comungamos, que ouvimos, que celebramos os sacramentos, nós temos a revelação, nós sabemos o que estamos fazendo. Mas há muitas pessoas que não sabem, e há muitas pessoas que não vêm aqui, e há muitas pessoas que não rezam. Mas eu não estou falando de quem não vem ou não reza, não seja uma pessoa boa. Talvez você conheça pessoas que não vão à igreja e dizem não ter fé, são pessoas solidárias, são pessoas que fazem caridade, são pessoas amigas de verdade, são pessoas confiáveis, são pessoas bondosas. Aí vem a pergunta, mas como que ela está sendo sal, levando o sabor para a minha vida? Como que ela tem sido luz, iluminando o meu caminho, se ela não tem esse contato com aquele que é o sal e a luz por excelência? É porque a pessoa tem sementes do verbo. A igreja trabalha isso quando tudo aquilo que é bondade, respingada ou espalhada pelo mundo, ela só saiu de Cristo e haverá de voltar para Ele. Para nós de forma consciente, para os demais de forma inconsciente. Mas seja sabendo ou não, a nossa salvação passa por Cristo. Então nós devemos realçar o sabor. E o dom maior do Espírito, qual é o maior dom do Espírito Santo? O mais difícil, o último, o excelso, qual é? Lembra sabor. Sabedoria. O que é sabedoria? É o dom que leva sabor às coisas. O dom da sabedoria realça aquilo que Deus fez em nós e na criação. Há muitas pessoas que dizem, o mundo é mau, as pessoas estão más, a sociedade está má. Não. Há pessoas que escolheram o caminho errado, mas o mundo, nós, eu e você, somos bons, porque esse é princípio bíblico. Quando Deus cria o mundo, cria Adão e Eva, a Bíblia diz que ele olhou e viu que tudo era e continua bom. E só não é melhor porque nós não estamos salgando. Não é frase minha, é de Padre Benjamin, que foi um professor de Bíblia em Mateus. Ele falava que a diferença do sal é o doce. E para quem trabalha bem com o sal e o doce, usa muitas vezes os dois. Eu não tive essa experiência porque eu não sei fazer muita comida.
Mas a minha mãe um dia foi fazer um frango, eu gosto muito de frango, a carne mais gostosa é frango, delícia. Foi fazer um franguinho e ela estava perdendo o frango na gordura. Aí pôs os temperinhos dela lá, eu estou conversando com a minha mãe, aquele cheiro gostoso, e ela fazendo a comida. A hora que o frango já estava quase no ponto, ela pegou uma colherzinha de açúcar, deu uma salpicada no frango e ele ficou um vermelho bonito. Falei, mãe, mas não fica doce não? Minha mãe, ministro, não entende nada de cozinha, hein? Eu não estou adoçando o frango não, é porque o açúcar no frango, tá ele fica com a cor bonita. Meu filho, a hora que pôs na mesa, não houve quem não elogiasse. Olha como que até na cozinha, nós entendemos que não é um ou, é sempre um i. Não é isso ou aquilo. Com Deus pode ser isso e aquilo na medida certa. Quantas e quantas vezes grandes chefes, para realçar o sabor de um suco ou de uma batida, faz a batida doce, etc., mas no final coloca-se uma pitadinha de sal sem ninguém ver. Ali dá um realce de sabor. O problema é quando nós abrimos mão de um em detrimento ao outro. Aí Benjamin falava o quê? Que muitas pessoas, quando leem a Bíblia, leem assim: vós sois o açúcar do mundo. Aí ele vai dizer que nunca viu tanta gente doce, né? Hoje, na época que eu estudei, não tinha esse nome ainda. Isso foi, eu fiz teologia tem 14 anos atrás. Mas quando eu estudava, não tinha o que nós temos hoje, que a gente fala muito, que é o isentão. Estão brincando com isso. Ah, então você é um isentão. O que é um isentão? Quem não tem opinião, quem não toma partido nem pela fé e nem por Cristo. Ele não se torna açúcar, mas ele perde a capacidade de salgar. Imagina se na sua casa você tivesse um sal que não salga. Você coloca uma colher, você coloca 2 colheres, você coloca 3 colheres, vai provando, não tem gosto nenhum. Para que serve aquele sal? Só para uma coisa, para ser jogado. Olha que palavra pesada, meus irmãos. Jesus olha para você e diz: vós sois sal da terra. Realce o sabor, tem equilíbrio, não seja nem de mais e nem de menos. Realce o que a pessoa tem de bom no coração dela, mas cuidado, se você perder esta capacidade, você perderá a sua utilidade cristã. Aí você só tem um caminho, é o caminho da perdição, o caminho de ser jogado fora. Quando o texto de Mateus foi escrito, esse jogado fora, a pessoa era retirada da comunidade cristã. A pessoa não podia participar daquele grupo mais. Hoje não, que nós somos dezenas aqui, missas grandes, tem 1, 2, 8 mil pessoas, ninguém conhece todos que ali estão. Mas no cristianismo primário, lá no século I e II, eram pequenos grupos em casa. Então todo mundo conhecia todo mundo. E se alguém fora daquele grupo roubasse, adulterasse, mentisse, o grupo todo ficava sabendo. Então esta pessoa, se não se convertesse e mudasse de vida, ela não participava do grupo mais. É Mateus dizendo que aquele que era um sal, ele perdeu o seu sabor. E o sal chegou a valer tanto numa época histórica que o nosso dinheiro que recebemos por mês leva o nome do próprio tempero, que é o nosso salário, né? Quer dizer, por que salário? Porque era tão caro que a pessoa recebia em pacotinho de sal. Então o Senhor está dizendo a todos nós, nós somos valiosos, você tem valor, mas não perca a sua capacidade de salgar. Não seja omisso, mas também não seja demais. Só contar um casinho rapidinho, que não tem a ver com a gente, mas eu acho que às vezes demais. Eu estava pegando um voo de São Paulo para cá, o avião era aquele maior, então eram 3 e 3 lugares. Aí eu estava na janela. Aí chegou uma mulher e sentou no corredor. E eu fiquei esperando para ver se tinha alguém para sentar no meio ou não, né? Aí chegou um rapaz, eu não sei qual igreja, eu vi, a hora que eu bati o olho, eu vi que ele era envolvido com uma coisa de igreja. E eu estava com uma dor de cabeça, falei, vou fingir que eu estou dormindo, porque pelo menos você não puxa a conversa. E funcionou. Eu fiquei quietinho assim.
Só que ele puxou conversa com a mulher. Ele nem perguntou para a mulher o nome dela, de onde que ela estava vindo, quem ela era. Ele já puxou conversa assim: me responda, você já aceitou Jesus? Você já é uma convertida? Quer dizer, o cara pode ser até um pacotinho de sal, mas é salgado demais. Tá demais. É um pouquinho exagerado, né, meus caros? Não tem necessidade de tanto. Ali, se conversasse, se fizesse, né, um falando da vida do outro, aí ela ia perguntar: o que você faz? Ah, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho com fé. Qual é a religião da senhora? Ali ele vai entrando. O sal é assim, ele vai entrando na comida toda. Agora, quando você vê o sal, não é legal. Não é legal. Como na época do seminário, a cozinheira até hoje é ela, a dona Gilda, né? Era lá do seminário uma mais forte. Ela que alimentava os padres todos. Uma vez ela foi fazer couve, e ela colocou uma couve mais inteira, fazer uns pedaços maiores. Ela colocou uma colherzinha de sal e misturou. Quando ela misturou, a couve fechou igual um pastelzinho, entendeu? E cozinhou tudo ali, todo mundo comendo, achando que estava sem sal. Aí a couve saiu no prato de quem, não é? Aí quando eu fui partir, meu filho, tinha uma couve com um negócio branco. Falei: mas o que será isso? A hora que eu provei, o sal todo estava ali. A minha pergunta é: se o sal todo, que deveria estar no todo, e estava só numa parte, a comida é saborosa? Se torna alimento? Você entendeu o que é o demais? Tem gente que é demais, mas o mundo está ficando do jeito que está, porque tem muita gente que está de menos. Aí na hora do testemunho, não dá o testemunho. Na hora que poderia fazer uma oração, não faz uma oração. Na hora que podia falar de Cristo, se cala. Na hora que tem uma deixa que você podia entrar, eu não falo para não me comprometer o isentão. Então o sal, ele vai perdendo o seu sabor. E Jesus vai dizer que nós não somos só sal. Se o sal, ele é despercebido, tem uma coisa que é muito bem percebida, que é a luz. Deixa acabar a luz, todos notam. Deixa chegar amanhã 6 horas, 7, 8, o sol não nasce. Todo mundo vai ficar desesperado. A luz, ela é notada. E Jesus vai dizer: vós sois luz da terra, luz do mundo. Uma cidade não pode ficar escondida em cima do monte. Então você não nasceu para ser uma pessoa escondida, se esconder do mundo. E você não pode ser colocado debaixo de algo, mas sim no candeeiro. E aqui uma coisa interessante: brilha para todos na comunidade. Não. Brilha para todos na cidade. Não. Brilha para todos que estão na casa. Jesus está me ensinando que a verdadeira caridade, o verdadeiro testemunho e o verdadeiro amor começa dentro da sua casa. Nós temos que ser as melhores pessoas que podemos ser para casa. Se não conseguimos ser tão bons para os outros, teremos o perdão e a compreensão. O que não compreende e talvez nem mereça perdão é a pessoa que em casa é bem treva e na rua se torna muita luz. Luz para amigos, namorados, parceiros, patrões, mas muito seco para a família. Então a luz, ela começa em casa. Brilha a tua luz para os que estão em casa. Assim, a vossa luz brilhe diante dos homens. Então fala para quem está do seu lado assim, ó: você nasceu para brilhar. Você viu? Isso não é aquele brilho da televisão não, né? Você nasceu para brilhar. Os globais não. É o brilho de Deus. E a luz, ela só realça nas trevas. Eu lembro direitinho uma experiência que eu tive sobre luz, até me marcou, que eu lembrei disso aqui agora, nem tinha preparado da homilia, que foi quando eu fiz o tiro de guerra, o serviço militar Itaúna. Tinha uma noite lá que era para calcular, eu não lembro os nomes, eu acho que é azimuth, coordenada, negócio de bússola. O que o sargento fez? Colocou a gente numa chácara, tudo escuro, e ele falou para prestar atenção no som e nas luzes. Então de vez em quando eu batia uma lata, um cachorro latia, você não orientou muito bem não. Mas naquela escuridão, meu filho, ele acendeu uma vela. Aí lá em cima do morro a gente viu uma vela assim, ó. Aí na hora, a gente falou: aponta aí. A hora que a luz acabou,
apagou a vela, um ficou com o braço, a gente pôs a bússola, calculou direitinho, andamos, chegou lá, tinha uma bandeirinha vermelha. Ou seja, meio-dia, alguém balança uma luz, meu filho, quem é que vai ver essa luz? Ninguém vai dar notícia. Agora, deixa acabar a luz na cidade toda, e só você que tem uma vela. Interessante, quando acaba a luz, tem tempos que não acaba aqui em Divinópolis, mas onde eu moro ali, quando acaba a luz, é a região de mais prédios, você chega na varanda assim, ó, você vê onde que tem luz. Interessante. Fica aqui tanto apartamento assim, vermelho. É vela, né? Quer dizer, tem uns que o pessoal fica na janela assim, ó. Ninguém tem vela. Uns ficam... Gente, a luz, ela só tem utilidade onde falta luz. Então, quando Jesus fala para mim e para você, vós sois luz do mundo, é que nós precisamos procurar os lugares que ainda não tem luz. Uma preocupação que o Papa Francisco tem, que era do Papa Bento e que nós devemos ter, é que certas pessoas e depois certos grupos fazem a experiência deste sal e desta luz, e ao invés de se misturarem como sal, que o sal se mistura, ao invés de levarem luz aonde não há, se fecham em guetos e ficam um jogando sal no outro, ficam iluminando o outro. Não cumpriu a palavra. Mas a palavra não é para você ir nas trevas e apagar a tua luz. Para você ir nas trevas, levar a luz, que não é tua, a luz que é de Cristo. É por isso que na segunda leitura, São Paulo, que está num contexto de filosofia escolástica, aquelas filosofias no aerópagos, né? São Paulo, olha, eu não tive recurso nenhum de filosofia. O texto não fala disso, mas é isso que Paulo está falando. Eu não apliquei nenhum recurso aqui de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, não falei nada disso com vocês. Eu estou falando palavra de Deus, é aquilo que foi me passado, e eu estou passando para vocês. Eu não estou falando de ideia, eu estou falando de uma pessoa, né? Então é isso que a leitura me sugere, que Paulo experimentou a Cristo. Paulo se deixou salgar por Cristo. Paulo se deixou iluminar por Cristo. E não tem como fugir dessa história. A pessoa salgada, ela salga. A pessoa que é luz, ela ilumina. Por isso que nós temos a primeira leitura do livro do profeta Isaías, que tem uma frase que eu penso ser interessantíssimo para nós. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde a te recuperar-se mais depressa. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde profissional, saúde espiritual. As 8 saúdes que nós temos. Como que eu melhoro a minha saúde? Levando saúde para aqueles que não têm. Quantas pessoas, não vou falar nome, deprimidas ao extremo, no fundo do poço, pessoas estavam pensando até em tirar a própria vida, não foram curadas com remédio, não foram curadas só com terapia, não foram curadas apenas com oração, tudo isso ajudou muito, mas a pessoa melhorou da água para o vinho, quando ela, que tinha uma depressão forte, começou a ser voluntária na ACOM, e começou a ir lá 3 vezes por semana, acolhendo parentes, acolhendo doentes, ajudando a cuidar. Em pouco tempo esta pessoa recuperou a sua saúde. Por quê? Ela saiu do centro. Ela foi mais do... Reparta um pão com o faminto, acolha em casa os pobres. Quando encontrares o nu, cobre, não despreza a tua carne. Então a tua luz brilha para essa pessoa. E a tua saúde que recupera mais depressa. Olha que interessante. Não é a saúde do doente, não. É a saúde de quem está ofertando, de quem está ajudando, de quem está doando. Isso é ser sal, isto é ser luz. Numa linguagem prática, e com isso finalizamos, o que a igreja espera de nós hoje? Uma frase muito curta, fácil de falar, relativamente simples de decorar, mas complicada de viver. Quando você encontrar alguém que precisa da sua ajuda, mesmo que a pessoa não peça, e você pode ajudar, ajude. A palavra está me dizendo que eu recebo muito mais quanto eu ofereço do que quando me dão, quando me concedem. Eu ajudo muito mais
quando eu ofereço ajuda. Assim nós teremos sal, assim nós teremos luz. Não custa ajudar as pessoas. Nós estamos vendo cada mais dias pessoas egoístas, pessoas fechadas no mundinho delas. Se para mim está bom, o resto é resto. Se eu estou feliz, o resto é resto. E nós vemos que a sociedade está tocando esta canção. Não quando tudo está bem, mas quando tudo vai mal. Não sei se vocês viram, nestas chuvas que deram Brasil afora, eu conheço o Rômulo, né, Maria José, conhecem, o Rômulo do Espírito Santo. Ele que me leva muito lá para eventos do Espírito Santo, está me ajudando a organizar o Luz e Vida e Aparecida. Ele tem uma livraria que ficava à beira daquele rio lá de Cachoeiro do Itapemirim. O rio subiu, entrou na livraria dele, acabou com tudo. Aí ele mandou foto, pedindo para rezar, que vai ter que repor o estoque dele, as imagens quebraram, levou crucifixo, acabou com tudo. Aí eu perguntei para ele assim, um dia desse: Rômulo, qual que está sendo o seu maior desafio aí? Ele falou assim: o maior desafio é como que tem gente que gosta de levar vantagem em tudo. Como o rio transbordou, nós estamos com pouca água potável. As casas no alto, a água não chega. As casas de baixo, a água é barrenta. Falei: mas e até aí? Falei: até aí que eu vou te contar o final da história. Nós fomos no supermercado comprar garrafas de água mineral, águas, aqueles galões de 20 litros, todos estavam 3 vezes mais caros. Olha a cabeça de uma pessoa que vê um irmãozinho com a casa toda lameada, perdeu tudo que tinha, vai do supermercado para comprar água, a água era 2, foi para 6, agora é 15, está 60, e o pessoal está achando muito bom, porque eles estão recebendo. Vocês entenderam o que é ajudar o outro? Não é só ser para o outro, mas nesses momentos é que você mostra o que é importante para você. É no momento do caos que o ser humano revela a sua melhor parte ou a sua pior parte. Não vamos esperar ter essas tragédias perto de nós para que sejamos solidários. Ajudemos quem está ao nosso alcance ajudar, com muito ou que pouco. Talvez aquilo que para você é pouco, para o outro é a única coisa que ele vai receber. Não se esqueça o que Jesus disse a seu respeito: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Se o sal perde o sabor, não serve para nada. Se a luz se apaga, não serve para nada. E nós servimos muito para Deus. Não sei o preço que nós temos, mas foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Sejamos essa semana verdadeiramente pessoas que somam, pessoas que acrescentam, pessoas que fazem a diferença, seja pelo sal, seja pela luz. Convido você a fechar os seus olhos um pequeno instante. Que o Espírito Santo ilumine o nosso coração e a nossa mente. Porque escutar a palavra de Deus é bom, refletir é bom, mas tudo isso precisa me levar a uma atitude concreta, de tratar as pessoas de maneira digna, de ir ao encontro do outro, sem subterfúgio, sem interesse, sem falsidade, tentando verdadeiramente ser sal para aquela pessoa, levar vida para aquela pessoa, realçar as qualidades desta pessoa. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos ver as pessoas que estão nas trevas, perdidas, desencontradas, solitárias, que nós sejamos também luz para estas pessoas. Sim, Senhor, nós tomamos posse desta palavra, que é para cada um de nós. E nós sabemos, Senhor,
que só podemos oferecer para o outro aquilo que nós já possuímos. É impossível dar para alguém aquilo que eu não tenho. Como que eu vou ofertar o que eu não possuo? Por isso, ajuda-me, Senhor, a ser sal para mim mesmo, que eu possa me valorizar como pessoa, me aceitar como sou, buscando a cada dia a superação, mas me aceitando e honrando a minha história, a história da minha família, a história dos meus pais. Senhor, que eu seja sal para mim mesmo, não desistindo, não apegando ao passado, não ficando ansioso com o futuro. Quantas pessoas desistem delas mesmas? É o sal que perdeu o gosto, é o sal que perdeu o sabor. Ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos de nós mesmos e a encontrar dentro de nós o sabor peculiar de cada um de nós, que são as nossas qualidades, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades. E a respeito da luz, Senhor, ajuda-me a ser luz para mim mesmo. Como que eu vou ajudar alguém que está perdido a encontrar um caminho se eu também estiver perdido? Como que eu vou conseguir iluminar o coração de alguém se eu estiver nas trevas? Como que eu vou conseguir tirar um sorriso do rosto de alguém se eu mesmo estiver triste? Eu assumo a tua palavra esta noite. Não é uma questão de vontade ou escolha, é uma questão de assumir a identidade. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, porque é a palavra de Jesus, e Jesus não mente. Dai-nos a graça, Senhor, de como sal e como luz realizar boas obras, realizar grandes obras, para que a minha luz brilhe diante dos homens e vejam aquilo que eu estou fazendo e louvem ao Pai que está no céu. Quero ser como Paulo, colocar Cristo no início, Cristo no meio, Cristo no fim. Que eu saiba repartir o pão com o faminto, levar esperança aos pobres e peregrinos, cobrir a nudez, seja ela qual for, e a pior de todas é a nudez moral, não desprezar os doentes. Então, Senhor, brilhará a minha luz como a aurora, e a minha saúde recuperará mais depressa. Conceda-nos, Senhor, saúde em todas as áreas da nossa vida, a começar da minha casa, da minha família, onde a minha luz precisa brilhar por primeiro. Que esta palavra me incentive e me impulsione, para que eu veja também a minha família, os meus amigos, cônjuge, filhos, pais, irmãos, parentes, todos nós somos sal da terra e luz do mundo. Que o sal não perca o sabor, que a luz não perca o brilho, e que juntos, homens e mulheres, crianças e idosos, possamos levar o mundo
a verdadeira luz, que é Jesus. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.